Olá, estamos no ar, no Facebook e no YouTube do Sinasef, fazendo mais uma transmissão ao vivo, hoje discutindo a luta dos trabalhadores, a luta de classe em tempo de pandemia. Para o orgulho do Sinasef, nós estamos aqui com a companheira Virgínia Fontes, né, uma grande, importante militante acadêmica da esquerda brasileira, aquela que nos dá muita energia nas suas elaborações. E para nos ajudar, tem aqui dois companheiros do Sinasef, a companheira Rúbia Sagaz e o companheiro Evaldo, que vai nos ajudar aqui a colocar a companheira as perguntas, as intervenções, as posições do Sinasef. Eu começaria colocando para a companheira Virgínia o seguinte: Virgínia, nós estamos no meio de um pandemônio. Há uma crise, além da sanitária, uma crise política, uma crise econômica sem dimensão nesse país. Agora o STF intervém diretamente e tira a nomeação de um presidente. O que é que você tem para dizer desse momento para a gente? Como é que você está lendo esse momento com os olhos voltados para construir a alternativa da classe trabalhadora? Boa noite, Davi, boa noite, Rúbia, boa noite, Evaldo, boa noite... Bom, eu estou falando boa noite, né? Mas vídeo, porque agora é noite, mas vídeos saem em qualquer horário. Nós vivemos uma situação realmente muito complicada e você abriu perfeitamente. Nós estamos num somatório de crises e liderados por um delirante, que é o mínimo que a gente pode definir esse presidente da República. A situação, eu acho que a situação de fundo continua com a mesma gravidade do momento do processo eleitoral e das eleições de Jair Bolsonaro, que é a ascensão de um setor fortemente apoiado em bandos armados, como o Grupo Bolsonaro, que são milícias, mas não são apenas milícias, são também jagunços das cidades e dos campos, são também seguranças privados mais ou menos conectados com as forças policiais, mais ou menos conectados com forças do exército aposentadas e mais ou menos conectado com a tropa, uma parte da tropa das Forças Armadas. Esse perfil é um perfil perigosíssimo, é um perfil proto-fascista, é um perfil de extrema gravidade e que conseguiu galvanizar uma parcela da opinião pública e, sobretudo, nos setores populares, muito decepcionada por várias razões, com os governos anteriores, inclusive os governos do PT, e opinião pública também, muito manipulada pela mídia, pela grande mídia proprietária, que nós sabemos o papel que cumpre no Brasil regularmente, e que continua a cumprir. Agora, se quiserem assistir aulas de manipulação explícita, basta ver o novo canal da CNN, que já está rodando na TV a cabo, né? Na TV que não é aberta. Bom, esse perigo não está absolutamente, eu diria, contido ou controlado. Há aparentemente contradições entre esse grupo, que eu chamaria de bandos armados, sob uma liderança difusa, mas uma liderança altamente ideologizada de Jair Bolsonaro, dos filhos e do Olavo de Carvalho. Esse grupo pode ter algumas diferenças com os setores militares, mas, por incrível que pareça, eles têm uma coincidência, ou pelo menos aparentemente uma coincidência ideológica grande. Embora esse grupo de bandos armados ou homens armados da família Bolsonaro possa, inclusive, colocar em xeque, em algum momento, a própria estrutura hierárquica das Forças Armadas e das polícias, como a gente já está assistindo. Até aqui, Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro deram o aval a isso.
não só deram aval, mas deram sua contribuição fundamental. O Moro, pelo silêncio absoluto que assegurou sobre quaisquer questões relacionadas aos grupos protofascistas ao longo do seu período no Ministério da Justiça. E o Mandetta, porque apesar de ter vestido o colete do SUS para fazer as intervenções que estavam, aliás, na direção correta, não estou nem dizendo que estavam em direção não correta, a política que o Mandetta estava encaminhando para a saúde era, de fato, uma política que vinha sendo trabalhada em conjunto com o SUS, que é a nossa grande, ainda, arma nacional para enfrentamento dessa pandemia. Mas o Mandetta, assim como o Sérgio Moro, tinham compromissos bastante estreitos com as áreas privatistas, inclusive na saúde. Tanto a saída do Mandetta quanto a saída do Moro, por um lado, fragilizam os apoios do governo Bolsonaro. Por outro lado, entretanto, a saída do Moro deixou o campo aberto para o controle dessa família de uma das instâncias hierárquicas e hierarquizadas, estruturadas de polícia no país, que é a Polícia Federal. Não, a intervenção não se limitaria apenas a conter os processos contra a família, mas a gerir, e não sabemos de que modo, gerir diretamente uma hierarquia, uma outra hierarquia policial, que é a da Polícia Federal. Então, foi contra isso que o Moro se indignou. Não se indignou, até então, com as ingerências em milícias, nem com as ingerências nas polícias, nem com as ingerências nos setores de segurança, e muito menos com as questões da saúde. Por nada disso o Moro se inquietou. Mas a saída do Moro acende um sinal de alerta aí. A saída, agora, a saída do Moro fragilizou a perna Paulo Guedes, porque o Guedes era muito próximo do Moro. E, por outro lado, dentro dos setores militares, há seguramente perspectivas práticas, eu não chamaria nem de ideológicas, mas perspectivas práticas diferentes das perspectivas práticas de Paulo Guedes. Portanto, tendem, inclusive porque o mundo inteiro está se direcionando para um investimento massivo dos estados, então, portanto, eles já tendem, historicamente, eles são um braço do Estado, diferente do Paulo Guedes, que é um braço do empresariado, especialmente do empresariado de fundos e de bancos. E digo fundos, é importante que a gente saiba que os fundos de pensão, fundos de investimento, tem uma enorme quantidade de fundos, private equity e outros. Os fundos entram e saem na propriedade das empresas. Então, importante lembrar que esse capital, que é chamado de financiarizado, ele é coproprietário de várias empresas, e dependendo do tipo do fundo, ele se mantém mais tempo ou menos tempo na propriedade das empresas. Isso aí é alguma coisa que nem sempre a gente tem ideia, mas que é bem importante que a gente saiba. E eles entram em escolas, entram em indústrias, entram no comércio, e não é à toa que o Guedes vive falando que ele vai assegurar investimentos. São investimentos, esse aporte de recursos via fundos, sobretudo, tanto para a compra de títulos da dívida, esse é menos relevante nesse momento, mas, sobretudo, para essa ciranda de entrar e sair na copropriedade das empresas, de uma série de empresas variadas. Bom, fechando parênteses sobre o Guedes, isso significa que essa experiência prática dos militares, que são uma corporação do Estado, diferente da experiência do Guedes, e o cenário internacional os leva a colocar mais peso num eventual investimento público. O que o conjunto da mídia, a começar por todas as televisões e impressos da Globo, Globo News, Jornal da Globo, Valor Econômico, todas as mídias da Globo, imediatamente acenderem um alerta de que
era obrigatória a defesa do Guedes. Então, vocês veem que nós estamos diante, de fato, de um pandemônio em que a unificação do grosso da classe dominante está sendo feita principalmente pela garantia de que todos os recursos públicos se dirigirão prioritariamente para o empresariado e, de preferência, o grande empresariado, e, em parte, as migalhas devem chegar nos mais necessitados. Esse é o programa, até aqui, que vem sustentando o conjunto das grandes burguesias. Não é um programa de investimento público. Então, essa é uma coisa que precisa ser clara, porque nós estamos, e aí eu já estou chegando em 10 minutos, nós estamos diante de um momento em que é urgente exigir que verba pública só se direcione para políticas públicas e não para empresas privadas. Nós estamos num momento em que é urgentíssimo assegurar que cheguem os recursos no SUS, e não que fique essa loucura, que o SUS, de fato, consiga trabalhar efetivamente, e para isso ele tem de sair do subfinanciamento histórico que esmaga o SUS e garantir uma massa de recursos para que o SUS, na sua integralidade, consiga operar bem, e não como temos esse ministro, que é o ministro o Teixe, né, que entrou para ignorar o SUS, para estabelecer uma pauta dos recursos públicos para o setor privado. Só que ignorar o SUS é simplesmente condenar à morte a maior parte da população brasileira. O SUS é uma estrutura absolutamente formidável, e se não tivesse sido subfinanciada até aqui, ela teria um papel, e ela está tendo até, mas ela teria um papel infinitamente maior e melhor de garantir e de acelerar rapidamente e bem feito a interconexão entre municípios, estados e governo federal, o que este governo federal até aqui evita fazer de todo jeito. De algum modo, o Mandetta tentou. Então, o que é que nós temos? Nós temos no tabuleiro político brasileiro hoje ninguém que nós possamos apoiar. Ninguém. Agora, nós temos um inimigo central a combater, o grupo proto-fascista liderado pelo Jair Bolsonaro. Não temos nenhum apoio, nenhum aliado, mas um inimigo fundamental, que é o grupo proto-fascista. Por que eu estou centrando nesse inimigo proto-fascista? Porque os militares também são autocráticos e também são ditatoriais. Mas eles não comandam esses bandos armados, eles comandam suas forças e não os bandos armados. Nós não sabemos, ou pelo menos até aqui, nós não temos indicações claras de que os generais já estejam tão misturados com o Bolsonaro, que já estejam imiscuídos com essas forças paramilitares, paramilicianas e milicianas. Bom, eu acho que é um pouquinho para a gente começar a conversa, não é uma conversa animadora, mas a gente tem muito campo para lutar. Obrigado, Virgília. Sim, foi um bom começo. E eu queria colocar Evaldo nessa conversa aí, Evaldo, pegando um pouco dessa resposta que a Virgília, essa discussão que a Virgília colocou aqui para a gente, sobre o papel de Mandetta, o papel desse novo ministro, e da declaração ontem espantosa do nosso presidente da República, né? Do presidente da República, que quando se dirigiu à história de chegarmos até hoje a quantidade de mortos maior do que na China, e daí? Então, como é que isso se choca? E você que representa o movimento negro, que está nessa militância, como é que isso chega às pessoas que mais estão morrendo, às famílias que perderam seus entes queridos? E daí, Lobão? E daí, Virgínia, Rúbia, boa noite, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Eu acho que o Idaí, em primeiro lugar, ele foi respondido para a gente ao longo dos anos de vida pública desse monstro que ocupa a presidência, que infelizmente foi eleito em 2018. Nada do que ele tem feito, nada das ações que são feitas ou que deixam de ser feitas por esse governo, é surpresa para quem, de alguma forma, analisou a vida corrida dele.
lembra que no período das eleições ele falou que o defeito da ditadura foi não ter matado e que ele mataria 30 mil pessoas. A pandemia do coronavírus foi a oportunidade perfeita que o mercado, que o capital financeiro e que esse projeto que hoje governa o Brasil encontrou justamente para exterminar essas 30 mil pessoas que ele disse que deveriam ter sido mortas no regime de 64. E essas pessoas, especialmente, são de fato as pessoas pobres desse país. E quem são as pessoas pobres do Brasil, um país que teve 400 anos de escravização das pessoas negras? Quem são as pessoas pobres num país que exterminou mais de 80% das suas populações originárias a partir da colonização? A gente precisa pensar de forma muito enfática nessa questão. Quem está sendo atacado, principalmente essa população pobre, é essa população preta que é prioritariamente atendida pelo SUS e é aquela população que mais sofre, não só nesse momento de pandemia, mas de modo geral nos tratamentos de saúde, no acesso à saúde pública. A gente pensa, por exemplo, quando as mulheres negras recebem menos anestesia na hora dos partos, porque aquela velha lenda de que a mulher preta, o homem preto é mais forte. Então, as principais vítimas de violência obstetrícia no país e no mundo são as mulheres pretas, que são as mais fortes e resistem mais. Mandetta, Guedes, Bolsonaro, eles são sujeitos que foram colocados como bonecos, e bonecos muito importantes para essa engrenagem de extermínio da juventude preta, de extermínio das mulheres pretas e das pessoas pobres desse país. A gente pensando na luta de classes, nós não podemos esquecer de modo nenhum, e a gente precisa tornar isso bem evidente, que a classe trabalhadora nesse país, que quem faz com que esse país ande, quem continua trabalhando, quem são as empregadas domésticas, quem são os seguranças, quem são os porteiros, quem são os recepcionistas, são essas pessoas, são as pessoas pretas e elas continuam na linha de frente. Enquanto a gente comemora, a gente homenageia, a gente parabeniza os profissionais de saúde, a gente não pode esquecer essas pessoas que estão lá, que estão na ponta, que estão na rua, e principalmente a gente pensar, por exemplo, os trabalhadores de chão de fábrica, que em muitos lugares também não pararam, que a gente que pode ficar isolado, que está no isolamento, que somos privilegiados por ocuparmos um espaço um pouco melhor nessa estrutura de destruição da massa da classe trabalhadora, nós ainda estamos em vantagem. Mas não é porque nós estamos em vantagem que a gente vai esquecer e que a gente está numa posição, de forma geral, superior a dessas pessoas. A gente precisa lembrar, e aí nesse sentido a gente precisa lembrar, enquanto base do Sinasef, enquanto servidores públicos, enquanto profissionais da educação, que embora nós estejamos 1 ou 2 degraus acima dessas pessoas que estão no chão de fábrica, que nós também somos classe trabalhadora, que é nosso papel, enquanto classe trabalhadora, enquanto pessoas que militamos por uma sociedade melhor, pensar em como superar essa crise. E aí, como superar essa crise se, como disse a Virgínia, nós não temos aliados, nós só temos um inimigo, e um inimigo que parece não se importar com as pessoas, que age de forma genocida mesmo, que a ação e o sucateamento do SUS, o incentivo que esse poder constituído dá para que as pessoas vão para as ruas, é uma prática direta de genocídio. O número de casos tem aumentado depois que a pandemia, depois que o isolamento retrocedeu por conta das declarações do presidente e de seus aliados nos estados. Como seguir em direção a um horizonte melhor se a gente só vê ataque em todos os lugares? Obrigado, Evaldo. Rubia, vou colocar você nessa roda discutindo algo que para a classe trabalhadora, para a base do Sinasef, é muito caro e importante. Nós estamos aí nas vésperas do 1º de maio e com a possibilidade real de ter vários 1º de maio comemorados pela classe trabalhadora. Diante do que a Vigília coloca, da crise que temos aí, da luta política que nós devemos fazer, como é que você acha que o 1º de maio, qual é a tarefa que o Sinasef poderia desenvolver na construção do 1º de maio que representasse o legítimo e a necessidade real da classe trabalhadora? Bom, boa noite a todas e todos que estamos assistindo da base do Sinasef, que estamos assistindo pelo Facebook.
os demais companheiros e companheiras também. Boa noite, Lobão, boa noite, Evaldo, boa noite, Virgínia. Muito bom tê-lo aqui nesse debate. E queria só, né, na linha de raciocínio que a Virgínia também vem construindo, que o Evaldo também trouxe, pensar, né, como que a pandemia chega no Brasil, né? Como que ela chega num momento e ela consegue colocar em xeque a política e a falácia do discurso do neoliberalismo como algo positivo, né? A pandemia nos encontra no momento que a gente já passou pela reforma da Previdência, já passou pela reforma trabalhista, encontra milhões, milhares de pessoas na informalidade, no desemprego, com dificuldade de acessar a aposentadoria, encontra o SUS, a política de saúde, sendo sucateada já de muitos anos, encontra a educação, a pesquisa, né, que a gente poderia estar desenvolvendo vacina, desenvolvendo os testes aqui dentro do Brasil, mas encontra a pesquisa sucateada, bolsas cortadas, de que maneira que a pandemia nos encontra, né, nesse momento que nós estamos caminhando aceleradamente para uma política neoliberal de destruição, de desmonte de política pública, de serviço público, né? Da falácia e de tantas coisas que a gente tem aguentado, né? Nessas mentiras recorrentes que o governo vem trazendo com relação aos servidores públicos, com relação à nossa base, à educação, enfim, todos os ataques que a gente vem sofrendo. Então, como essa pandemia nos encontra nesse momento? E aí o tema da luta de classes é muito importante, porque a gente percebe da dificuldade, e não é à toa, né? É providencial, faz parte do jogo, né? O Estado, em primeiro momento, ele se oferece para garantir a liquidez dos bancos, e com muita dificuldade se aprova um auxílio emergencial para a classe trabalhadora. A gente tem a tentativa primeira do governo de aprovar R$200, a oposição que tenta colocar o salário mínimo, né, como o básico, pelo menos, para garantir que as pessoas façam o isolamento social a partir da orientação da Organização Mundial de Saúde, né, para que as pessoas garantam as suas vidas, para que elas fiquem em casa com tranquilidade, sem medo de passar fome, sem medo de morrer de fome, e o governo não consegue, ou não quer, ou não é o papel definitivamente desse governo e do Estado, não vem sendo mesmo, para salvar a classe trabalhadora nesse sentido, tem muita dificuldade de aprovar essa medida, enquanto para os bancos logo estende a mão e garante a sua liquidez. Logo diz para os bancos, fiquem calmos, vai dar tudo certo, nós vamos sair dessa. E, inclusive, teve o bilionário Paulo Lemann dizendo que nas crises a gente encontra grandes oportunidades. E, de fato, é assim que a elite vê uma crise, com muitos mortos, enquanto a gente se preocupa, enquanto a gente sofre por cada vida que a gente vai perdendo. Ontem atingimos mais de 5 mil mortos, 5 mil famílias choram os seus mortos, e o presidente pergunta, e daí? E aí, na sequência, a gente vê também filas quilométricas de famílias, de mães, mulheres com criança no colo, na fila do banco para acessar um auxílio emergencial. Um auxílio emergencial quando a gente já passou de 30 dias da pandemia. Então, que emergência é essa, né? Para o governo não é nada de emergencial, a vida está abaixo dos lucros. Então, pensando, né, Lobão, nesse recorte que tu faz, nessa provocação com relação ao 1º de maio, sem dúvida, mais do que nunca, a gente precisa reforçar o caráter classista, né, do Dia do Trabalhador. Não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. É o nosso dia de a gente pensar em todo o suor, todo o nosso sangue que a gente deposita nesse país e no mundo, né? Que a mercadoria mais cara que tem, mais valiosa, é a nossa força de trabalho. Então, é o dia de a gente destacar quem são os protagonistas nesse momento, nesse cenário, como que a gente tem colocado... Tem alguma coisa ligada junto? Tá bom. Não? Vou tentar aqui. Estamos sim, querido. Estamos ouvindo sim. Tá. Tá, então, só para concluir, né, no sentido do que tu colocou com relação ao 1º de maio, é necessário que a gente faça um 1º de maio unificado, mas sem perder os nossos princípios, né? A gente tem visto aí vários convites de verdadeiros inimigos da classe trabalhadora, pessoas que articularam reforma da Previdência, reforma trabalhista, figuras como Maia, Dória, e eles não são bem-vindos, porque eles não são da classe trabalhadora, eles não são trabalhadores, eles não estão do nosso lado, e nesse momento não é hora de a gente unificar
com esse pessoal e de a gente deixar bem claro, demarcar, né, que as vidas estão acima dos lucros, que é necessário garantir o isolamento social para todos os trabalhadores, que é necessário que o Estado garanta isso, né, e que as vidas estão acima dos lucros. Mas, nesse sentido, eu penso que a gente precisa articular, sim, um 1º de maio muito forte da esquerda, das centrais sindicais, dos movimentos sociais, dos sindicatos, de todos que estão nessa luta, né, para demarcar a nossa posição enquanto classe trabalhadora. É isso. Obrigado, Rúbia. Virgínia, queria que você aprofundasse um pouco algo que para a gente está sendo muito interessante. O governo Bolsonaro, ele ganha as eleições com o Paulo Guedes sendo super-ministro e com a política do neoliberalismo a todo vapor. É a PEC da morte, que limita gastos públicos, é o incentivo a todo um processo de privatizações e tal. Com a pandemia, o mundo se dobrou diante do que significa esse neoliberalismo. Potências como, por exemplo, Nova York, uma das cidades mais ricas do mundo, que não tem saúde pública, viu o povo morrer na rua. E aí o governo vai, através do ministro Braga Neto, militar, e anuncia um plano, sem dizer de onde vem dinheiro, nem nada, um plano, né, chamado de Pro-Brasil. E hoje o ministro Guedes aparece desconstruindo esse plano, dizendo que esse plano significa cavar mais para baixo o buraco que o outro governo deixou, que as outras políticas públicas deixaram. Como é que você vê tudo isso para a gente? O que é que tá no bojo dessa discussão? Como é que a classe trabalhadora pode intervir nesse processo? A gente até já tocou nisso na primeira resposta. Bom, primeiro vamos aqui por partes do que você colocou. O mundo saiu dessa expectativa ultra neoliberal, que eu prefiro chamar de ultraliberal, em termos. Eu diria que os países europeus, alguns países europeus estão experimentando algumas coisas, mas a primeira resposta mundial dos grandes países capitalistas está sendo muito parecida à resposta da crise de 2008 e 2009, que a Rúbia até já trouxe, que é fundamentalmente, massivamente dinheiro para a classe dominante, que foi a solução em 2008 e 2009, né? Naquela facilitação de dinheiro, de recursos públicos, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E, no caso dos Estados Unidos, o programa é mais ou menos o mesmo, só que com uma ponta de cheque para chegar nos desempregados e nos mais desmunidos, que eu não sei nem como é que está sendo a chegada disso nos Estados Unidos de fato, mas me parece que chegou razoavelmente rápido, diferente daquilo que a Rúbia apontou aqui, embora nos Estados Unidos, como o Evaldo falou, também lá as desigualdades de classe, raça e gênero sejam dramáticas nessa pandemia, e quem morre mais são os negros dos bairros populares e são mulheres. Então, portanto, a linha de frente de ataque à pandemia também lá é constituída, sobretudo, por trabalhadoras mulheres e homens negros e negras, e porque a linha de frente são os os trabalhadores de transportes, os atendimentos, a linha de auxiliar de enfermagem, do atendimento dos mercados, né, dos trabalhadores de mercados, etc. E essa linha de frente é uma linha bastante pauperizada aqui e lá, e tem raça, tem cor e tem gênero, né? Não é homogênea. Então, nós estamos... A primeira parte da questão é que há uma inflexão, sim, de uso dos recursos do Estado. Mas essa inflexão do uso dos recursos do Estado não significa necessariamente no mundo inteiro o abandono da cobrança de uma conta posterior, embora isso esteja sendo
altamente questionado em alguns países, especificamente eu posso falar da França, ou da Holanda, onde há debates importantes sobre isso, mas o que a gente sabe é que não foi a pandemia que criou essa crise econômica. A pandemia acelera essa crise econômica, mas essa crise econômica já estava em curso. A diferença não é clara, a diferença dos programas do Braga Neto e do Guedes, exceto o fato de que o programa, né, o Pro Brasil, não especificava de onde viriam os recursos e enfatiza o uso direto público, a iniciativa pública direta, enquanto o Guedes já tem claro que essa conta, esse dinheiro que está sendo encaminhado para os banqueiros, será cobrado dos trabalhadores. Isso está claríssimo. Desde o primeiro dia da pandemia, quando o Guedes, depois de sofrer uma semana, porque o Guedes, segundo alguns economistas amigos meus me explicaram, o Guedes não estudou economia o suficiente para saber lidar em situação de crise. Então, portanto, ele não conhece nem mesmo o keynesianismo mais barato, então, ele não sabe lidar com essa circunstância. Então, ele demorou um tempão para tomar alguma iniciativa. Quando ele toma a iniciativa que as classes dominantes querem, que foi essa que a Rúbia apontou: dinheiro para cima e migalha para baixo, e sem pressa na migalha para baixo, e urgência e emergência na torneira gigantesca de dinheiro que foi para banco, para empresa, e são linhas e suspensão de imposto, é um volume de dinheiro que até para dimensionar é difícil. Mas ele já disse desde o começo que ele afrouxa agora para retomar a austeridade fiscal e cobrar essa conta na sequência. Então, a gente está indo para um 1º de maio, em que a gente tem de ter claro, e eu retomo uma parte assim, da fala dos companheiros, que eu admirei muito, acho que a gente está na mesma direção, de que, a autonomia e a independência da classe trabalhadora são fundamentais nesse momento. Conseguir se enxergar como classe trabalhadora quando todo o contexto da dominação política pretende apagar essa característica. 2, o enfrentamento ao fascismo pode exigir alianças ou alianças pontuais, etc. Só é capaz de fazer aliança quem é um sujeito coeso. Ir para um 1º de maio para simplesmente entregar a luta da classe trabalhadora na mão de Dória ou de Witzel é uma derrota gigantesca. Porque significa que não terá classe trabalhadora para a luta, porque significa desarmá-la e desarticulá-la ali onde é o seu momento fundamental, que é o Dia do Trabalhador, ali onde são as suas organizações com problemas, com dificuldades, sim, sabemos, mas ainda assim as suas organizações, elas não podem se entregar de pés e mãos atados para a direção da classe dominante, porque isso significa uma tragédia realmente ainda maior socialmente. E se eu acho que o enfrentamento do fascismo, que está aí, ele é fundamental, ele é central, ele só se enfrenta se a gente tiver coesão suficiente para que a própria classe trabalhadora possa refletir sobre o seu papel, manter suas organizações de luta, e manter suas organizações de luta não é só o sindicato ou eventuais partidos. São os movimentos antirracistas, são os movimentos feministas, são os movimentos de mulheres das mais diversas expressões, são os movimentos LGBT, são os movimentos ambientalistas, muitos deles têm claríssimo que se trata do enfrentamento do capitalismo, que o capitalismo contemporâneo é a devastação da natureza numa proporção e numa escala que a gente mal dimensiona. Então, portanto, luta de classe hoje retomar essa autonomia e independência da classe na nossa prática cotidiana, nas nossas organizações e nas nossas consciências, porque é fundamental. A classe dominante vem atuando para apagar a existência da classe trabalhadora nas nossas consciências, porque ela não atua nisso à toa. A luta de classes
não é feita só pela classe trabalhadora, é também feita pela classe dominante. O próprio Warren Buffett diz isso, né? A luta de classes, claro que existe. Só que quem está levando somos nós e quem está ganhando somos nós, os ricos. Assim, exatamente assim que ele se expressou. Portanto, a luta de classe existe, e porque a luta de classe existe, o 1º de maio precisa ser essa expressão de luta e enfrentamento. Nem o apoio a Bolsonaro, nem o apoio aos militares. Mas o nosso inimigo imediato e maior é o protofascismo do Bolsonaro. O programa de Braga Neto não é um programa para a população, não é um programa de melhoria das condições de vida da população. E o que é pior, esses militares eles estão atravessados por uma suposição olavista, que não é só do Olavo de Carvalho, mas também tem seus intelectuais dentro da corporação militar, de que o mundo está dominado por um marxismo cultural. Então, portanto, esses militares também não têm nenhum pejo em botar o peso do custo da crise sobre a classe trabalhadora. E, no entanto, nunca ficou tão claro a necessidade da classe trabalhadora para a existência do capital. Nunca ficou tão evidente como não há capital, nenhum capitalista vai arregaçar a manga e trabalhar. Os capitalistas vão contar dinheiro e espicaçar os seus capatazes e os seus feitores para ir extrair trabalho da massa de trabalhadores. Então, nunca ficou tão claro que esse presidente Jair Bolsonaro é o capataz dos capatazes. Ele está lá para estimular os capatazes a não importa que a população morra, contanto que produza para o capital. E nós sabemos que no mundo inteiro, o que a pandemia trouxe foi exatamente o que vocês já comentaram, trouxe a evidência de que o capitalismo tende a colocar a produção dos trabalhadores e da riqueza do capital na frente da vida. E a pandemia mostrou que nós precisamos de sociedades onde a vida passe na frente do lucro, onde a vida esteja garantida acima e na frente do lucro. Eu acho que essas são as questões que nós temos fundamentais para o 1º de maio, além da nossa mais estrita solidariedade com as famílias que estão sofrendo, da nossa mais estrita defesa do isolamento horizontal, porque é a única coisa que temos para enfrentar essa pandemia. Muito bom, ótimo. Eu queria agora botar, Evaldo, você nessa conversa, partindo de 3 pontos que a Virgínia tocou aí. 1º de maio, queria ouvir sua opinião sobre esse processo que ocorre no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel das nossas instituições, aí os institutos federais, Cefetes, que está desenvolvendo um papel importante na produção de material para o combate à pandemia, construindo máscaras 3D, construindo álcool gel, construindo esse tipo de atividade. O que é que isso significa uma escola pública nessa situação? E, claro, uma opinião sobre essa correlação de forças que o governo Bolsonaro, nesse momento, representa e qual a possibilidade da gente, né, concretizar o nosso sonho do Fora Bolsonaro. Difícil. Fora Bolsonaro, assim, é algo que é nosso horizonte, mas por todos os rompimentos, todas as questões que a gente tem visto, talvez o próprio 1º de maio é algo que mostra um pouco disso, embora ele esteja com uma popularidade em queda, ele mantém a fidelidade de certa parcela do seu eleitorado, e aí é a parcela que talvez seja mais raivosa que eu já tenha visto na ação política, não que eu seja muito experiente com isso, mas a forma como as milícias presenciais e virtuais de Bolsonaro agem é uma forma que muitas vezes acua as pessoas, a gente, em certa medida, foge do debate porque não consegue suportar a mera presença dessas pessoas.
E pensando na presença dessas pessoas que não são nossos aliados, mas que talvez tenham um inimigo comum, e o inimigo comum, como disse a Virgínia hoje já, é o governo Bolsonaro, o 1º de maio é o espaço mais próximo que a gente tem de alcançar a população, de falar e de ser ouvido, conseguir dialogar entre as nossas muitas organizações da classe trabalhadora, os nossos sindicatos, as centrais sindicais, não vai ser um palanque real, mas de subir no palanque com pessoas como Dória, como Witzel, que estão do mesmo lado de uma trincheira, mas cujo objetivo final é o oposto do nosso. A gente quer a queda de Bolsonaro por um projeto voltado para a classe trabalhadora, voltado para as minorias, e essas pessoas de quem eu falei agora, eles também querem a queda de Bolsonaro, mas eles pensam num outro projeto de poder, que é o mesmo projeto de poder de Bolsonaro, talvez vestido com uma máscara um pouco mais humana. E aí é um dilema que eu carrego e que eu acho que muitos de nós têm carregado. A gente é capaz de estar na trincheira e no combate junto com essas pessoas, eles vão para o combate com a gente, porque isso também é muito importante de pensar. Embora eles possam participar do ato que vai ou que não vai ocorrer dia 1º, que será ou que não será unificado, essas pessoas vão de fato para o combate ou elas vão deixar mais uma vez que a gente, a classe trabalhadora, que as minorias, que as mulheres, que os pretos, que os viados vão para o combate contra o governo Bolsonaro, enfraquecer a gente ainda mais nesse nosso combate direto com Bolsonaro, porque nós somos os primeiros afetados e a pandemia deixou isso cada vez mais evidente, que quem está sofrendo e que vai sofrer de forma mais terrível todas as consequências desse contexto que a gente tem vivido é a classe trabalhadora. Eles vão lutar com a gente ou nos enfraquecer para que depois que a gente derrote o projeto de Bolsonaro, eles estejam com as forças intactas e possam assumir uma posição de protagonismo depois que nós formos destruídos ou ainda mais massacrados. 1º de maio, como eu disse, é fundamental, a gente precisa pensar nisso. E a gente precisa pensar também em protagonismo, no protagonismo das nossas instituições, Lobão. Você falou da forma como a rede tem agido na produção de álcool em gel, de produtos de limpeza, de máscaras 3D. A gente está atendendo, de fato, o objetivo da nossa rede, né, que é ensinar, fazer aquele tripé do ensino, pesquisa e extensão. A gente está fazendo extensão, embora o ensino esteja paralisado em boa parte das nossas instituições. A gente tem feito pesquisa, a gente tem feito extensão e pesquisa aplicada, e nós temos apresentado alternativas e alternativas produzidas pela classe trabalhadora, por filhos da classe trabalhadora, para que a gente consiga sobreviver nesse contexto de pandemia. Então, cada uma das ações, pequenas que sejam, que cada um dos nossos campos, que cada uma das instituições da nossa rede faz, atende prioritariamente as comunidades limítrofes daquele lugar. Se a gente pensar em quantos campos a gente tem em cidades com poucos mil habitantes, em cidades que não têm um sistema de saúde estruturado, que não têm hospitais ou que não têm UTIs. Nós temos campos que, na rede, o número de estudantes e de servidores no campus é maior que a população da cidade onde ele está instalado. E aí a gente pensa, qual que é a importância dessas instituições, da manutenção, e aí é da nossa vida enquanto instituição mesmo, para a sobrevivência do país e para a sobrevivência da classe trabalhadora. A gente existe como espaço de formação, como espaço de luta, mas principalmente como espaço de sobrevivência dessas pessoas. E é isso. Obrigado, querido. Rúbia, a gente está assistindo aí um grau de agravamento da situação do governo Bolsonaro. Pela primeira vez, alguns estudos de pesquisa colocam que existe mais de 50% da população brasileira defendendo o afastamento dele. Mais de vários pedidos chegam no Congresso Nacional, são vários os pedidos que chegam lá, inclusive de ex-aliados seus, né? Inclusive o Sinasef assina um pedido de impeachment, né? Junto com a Condicef. Quer dizer,
O que é que está colocado, né, efetivamente, para a gente da classe trabalhadora acompanhar? O que é que tem, de fato, mudado na conjuntura que a gente possa dizer que a classe trabalhadora pode respirar um pouco e acreditar em mudanças mais substanciais? Bom, eu entendo que esse grito do fora Bolsonaro estava entalado na nossa garganta há algum tempo, antes da pandemia, porque a gente ainda ficava considerando quais eram as possibilidades, entra Mourão, como é que vai ser? Mourão também não, de maneira alguma, nos atende, não é o ideal, não é o que nós queremos, e a gente ficava pensando estrategicamente como que poderia desenrolar esse grito de fora Bolsonaro. Acontece que a partir da pandemia, o fora Bolsonaro ficou evidente. Fora Bolsonaro é necessário, é para ontem. Ele agrava a crise de saúde, a crise humanitária, ele não se importa, ele pergunta, e daí? Com mais de 5 mil pessoas morrendo, né? E mortas. E ele ignora completamente, inclusive ele incentiva que as pessoas vão para cá, vão para a rua, continuem suas vidas normais, vamos ignorar, isso é só uma gripezinha. Então, a partir da pandemia, ele se coloca como um verdadeiro fascista, uma pessoa que não está nem aí para a vida dos trabalhadores, ele não traz nenhuma alternativa para o desemprego, já não trazia, né? Ele mostra mesmo a que ele veio, né? Então ele não se preocupa com todo esse cenário. E para a gente, isso é crucial, porque se a gente tem à frente um cara que piora muito mais. Ele consegue secundarizar o tema da pandemia. O Bolsonaro é uma figura tão bizarra que ele deixa em segundo plano a nossa discussão sobre a pandemia no Brasil. A gente tá enquanto a gente não conseguir derrubar Bolsonaro, a gente vai ter muita dificuldade em tratar o tema da pandemia com seriedade, com políticas de fato para garantir o isolamento das pessoas, para garantir a renda, para garantir a manutenção da vida. Então, no meu entendimento, fora Bolsonaro é urgente. Né? Então, a gente precisa, e aí tem uma dificuldade, porque alguns, né, podem dizer que Bolsonaro tem apenas 30% de aprovação. Eu considero que ele tem muita aprovação, que é uma figura extremamente bizarra, é um cara que ele ultrapassou todos os limites. Então, a gente se pergunta como que ainda pode ter alguém que consegue aprovar esse governo. Não tem, ele não apresentou nada para a classe trabalhadora, né? Claro, a gente entende no contexto, inclusive desde que ele foi eleito, quais são os motivos que podem levar as pessoas, que levaram as pessoas a votar, a acreditar, mas ele tem se mostrado que, inclusive, nem aquilo que ele dizia como uma figura diferente, que ia fazer diferente, que ia mudar, nem isso ele tem se mostrado. Então, a partir da saída do Moro também, que ele demonstrou que ele quer blindar a família, que ele quer colocar os seus. Então, todo aquele discurso que ele fazia, que a gente já sabia que era uma mentira, mas que muitos, lamentavelmente, acreditaram, mesmo esse discurso agora está caindo por terra. Então, eu acho que o Fora Bolsonaro é urgente, é para ontem, porque a gente precisa tocar as pautas, né? A pandemia, por exemplo, a gente precisa tratar esse tema urgente. Mas a gente tem esse problema de 100% de aprovação e a gente não está conseguindo ir para a rua corretamente. A gente tem que defender o isolamento. A gente não consegue ir para a rua, fazer mobilização de massas, o que a gente gostaria de estar fazendo, estar na rua com as pessoas gritando fora Bolsonaro. A gente não consegue fazer isso nesse momento. Então, a gente está contando com a institucionalidade, com o Maia, com o Dória, com o STF, com todos esses grupos, então, que estavam do lado do Bolsonaro e que, em certa medida, ainda estão. Então, de que maneira que como que a gente agora, no meu entendimento, a gente atua? A gente precisa reforçar para os trabalhadores que essa figura é muito bizarra e que não existe mais nenhuma possibilidade de ele continuar no poder. Portanto, a gente precisa reforçar o fora Bolsonaro para que esses 30% caiam. A gente também pode fazer uma análise baseada nos outros impeachments, qual era a avaliação, né? Qual era a aprovação dos outros governos. Então, a gente entende que 30% ainda é muito para pensar na possibilidade de um fora Bolsonaro. Então, a gente, enquanto movimento social, enquanto articuladores, enquanto sindicato, enquanto figuras, a gente precisa reforçar a necessidade do fora Bolsonaro, alertar para as pessoas, né, para a classe trabalhadora, quem ele representa,
o que nós estamos, de fato, enquanto servidores públicos, estamos fazendo para garantir as vidas, que é tudo isso que tu já citou, que o Evaldo reforçou muito bem, né? Essa importância do serviço público, dos servidores públicos, e quem, de fato, são os aliados da classe trabalhadora. E que o Bolsonaro tem se mostrado um inimigo, mais ainda agora nesse momento de pandemia, dando de ombro para o número de mortes que vem crescendo. Então, é urgente o Fora Bolsonaro, no meu entendimento. Nós vamos agora começar a última rodada, né? Nós estamos chegando aí a 50 minutos da nossa live, então seria a última rodada, mas não é para despedir, não. É para fazer uma boa discussão ainda, que eu vou colocar para você, Virgínia, duas coisas. Uma bem nova, tá? Você não viu em canto nenhum, que só quem viu sou eu, que estou aqui com a televisão aqui ao meu lado, eu estou acompanhando. O Ramagem, né? E assumir hoje a Polícia Federal, a Direção-Geral da Polícia Federal. O Supremo, através de uma ação monocrática de um ministro, o Alexandre, fez uma liminar impedindo essa nomeação. A Advocacia Geral da União, a AGU, disse que não ia recorrer. O presidente dá uma declaração de que um dia sonha em colocar o Ramagem nesse cargo, dando parecer que ia recorrer. Mas coisa nova, recente, agora. O presidente dá uma declaração que vai recorrer, que no Brasil quem manda sou eu. Essa é a declaração dele neste momento. Né? Então, eu queria que você comentasse isso, um pouco com a luta da classe trabalhadora, mas eu queria que você fizesse um outro comentário mais estratégico, mais de fundo. Você falou aí sobre que a pandemia colocou na ordem do dia algo importante, a compreender o papel dos trabalhadores na produção da riqueza. Né? Isso para a gente é fundamental. Nós podíamos achar que a pandemia pode construir uma mudança de rota na Organização Mundial do Capitalismo? Aqueles países que vivem do rentismo, como os Estados Unidos, podem estar perdendo espaço para países que vivem da produção da riqueza, né, dentro do capitalismo, quer dizer, como a China, como a Rússia. Isso está acontecendo, esse fenômeno pode ser estudado. Eu queria que você falasse dessas duas coisas, depois, claro, se despedisse aí dentro de suas considerações finais. Bom, vamos tentar fazer telegráfico, né, Davi? Porque o tempo é curto. É evidente que o Jair Bolsonaro recorreria e vai tentar, de todos os meios, estabelecer o controle sobre a Polícia Federal. O que não está sendo discutido é o que esse Ramagem já fez na ABIN, porque a ABIN é a agência de informação do governo e onde estava esse apaniguado da família Bolsonaro. Certamente há ainda lutas, tanto dentro da Polícia Federal quanto dentro de outras agências do governo, para impedir esse controle. No caso do Bolsonaro, não é apenas um controle autocrático, é mais do que um controle autocrático, é um controle proto-fascista. Eu quero lembrar isso porque eu estou inteiramente de acordo com a fala da Rúbia antes, e se eu entendi bem, também com a do Evaldo, de que o dilema que envolve o Fora Bolsonaro é um dilema real e a classe trabalhadora tem de estar informada que o Fora Bolsonaro é o primeiro passo da luta, não resolve o problema. Mas retirar o Bolsonaro é tirar o horizonte fascista imediato do caminho. E a gente vai ter de continuar na luta, porque qualquer que seja a solução imediata, a não ser que seja o próprio povo, a massa trabalhadora enfrentando esse estado de coisas, qualquer que seja a solução por dentro, digamos, da estrutura parlamentar atual, nós estaremos em plena luta, qualquer uma. Bom, então é mais ou menos evidente que essa cabeça brutal que é composta por Bolsonaro, os seus grupos, os seus filhos, né, os zeros, eu só chamo esses grupos de zeros, os zeros, mais os grupos parapoliciais, policiais milicianos que envolvem essa família, mais os grupos ideológicos centrais, esse grupo precisa e quer, sobretudo quer, o controle
das instituições organizadas da violência, nesse caso, da Polícia Federal. Bom, a questão da pandemia e o cenário internacional, não é possível fazer uma previsão desse tipo. O que a gente pode prever de que a pandemia vai mudar o capitalismo? Não é possível imediatamente fazer isso. O que é claro é que a pandemia está ocultando ou tomando a frente da cena de uma crise econômica de grandes proporções, das quais a gente não tem ainda ideia dos desdobramentos que virão. Mas de alguns dos desdobramentos nós já sabemos. Aprofundamento da exploração dos trabalhadores, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Isso está claríssimo. Tragédia social em países de grande população como a Índia, que está começando agora o seu processo pandêmico, mas da qual a gente tem poucas informações, mas já o começo do isolamento na Índia foi uma tragédia, foi alguma coisa de absolutamente impactante. Lembremos, a Índia tem 1 bilhão e quase 300 milhões de trabalhadores. Sabemos também que a crise e a pandemia ocorrem dentro de um contexto de crescentes tensões intercapitalistas, nomeadamente entre Estados Unidos e China, que a expansão industrial chinesa cresceu sob a égide dos Estados Unidos e não contra os Estados Unidos. A expansão industrial da China ocorreu em estreita associação com os capitais estadunidenses, configurando reservas monumentais chinesas nos Estados Unidos, garantindo a moeda americana, etc., 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 embora a gente saiba que quaisquer eventuais concorrentes no cenário internacional são, dentro da dinâmica que eu chamo capital imperialista, dentro dessa dinâmica são tensões sempre gravíssimas e sempre abrindo possibilidades que nós não sabemos. Os Estados Unidos não são apenas um país rentista, eu tomo cuidado com isso. Os Estados Unidos não só têm uma produção, têm uma estrutura produtiva importante, os Estados Unidos têm uma estrutura produtiva voltada para o setor bélico importantíssima, e os Estados Unidos têm um controle militar e bélico do mundo absolutamente impressionante. Então, a corrida Estados Unidos-China não é uma corrida entre unicamente um fabricante e um rentista, é uma corrida entre duas possíveis grandes potências capitalistas ou potências industriais, embora a China não tenha nem tenha feito declarações no sentido de incentivar a concorrência com os Estados Unidos, nem tem feito um movimento explícito de avanço militar para além das suas fronteiras, o que os Estados Unidos têm feito. Então, a tendência que a gente tem de saída dessa pandemia, a meu juízo, é uma tendência de exasperação das lutas populares no mundo inteiro, e é por isso que, durante a pandemia, a gente tem de estar claro para entender as formas pelas quais as burguesias vêm manipulando, vêm solapando, vêm destruindo o que são as conquistas dos trabalhadores no mundo, e mais do que isso, vem tentando evitar que as lutas legítimas, lutas antirracistas, lutas feministas, lutas dos grupos LGBT, lutas dos ambientalistas, vem tentando capturar essas lutas que são legítimas, que são lutas populares, e dar feitios diferentes a ela. E isso é uma luta importantíssima. Basta ver o capitalismo verde, é o exemplo mais dramático que a gente tem, que se apresenta como um capitalismo ambientalista para compra e venda de mercado de carbono. Todas essas lutas são cruciais para a classe trabalhadora hoje. A defesa de uma relação humana com a natureza colocada em outros patamares é uma condição para a humanidade contemporânea. Então, o que eu consigo ver na saída dessa pandemia é dinheiro público ido a rodo para as classes dominantes e uma condição terrível para as classes
dominadas e subalternas, e, portanto, isso é insustentável e possivelmente deve gerar um enorme aumento de tensões e de lutas populares. É evidente que a gente está tratando, no caso brasileiro, com classes dominantes sem praticamente nenhuma limitação moral ou ética, e que já vem investindo tanto na captura das lutas populares, através, e vocês conhecem bem, dos movimentos da Fundação Lema, né, o movimento pela base, tudo isso é financiado pelos grandes empresariados, pelo grande empresariado brasileiro, pela Fundação Roberto Marinho, ou Todos pela Educação, ou Comunitas, ou tantos outros, quer dizer, uma enorme quantidade de entidades sem fins lucrativos, sugando recursos públicos, privatizando a gestão pública e fazendo de conta que está defendendo a educação pública. Se não soubermos como a burguesia age, teremos dificuldade para, de fato, nos formarmos e formarmos essa classe trabalhadora, que é essa que está nos institutos, que precisa enfrentar, a partir dos IFES, que precisa enfrentar, a partir das universidades, uma direção do Estado, que é uma direção devastadora, não apenas da institucionalidade, mas do princípio mesmo do conhecimento, do princípio mesmo da educação, do princípio mesmo da saúde, porque venda de remédio não é saúde, e qualquer um que estude um dia saúde vai saber que a definição de saúde não é simplesmente você ter médico para curar, é ter salário, é ter saneamento, é ter lazer, é ter casa, é ter água corrente, é ter também uma rede de saúde capaz de abrigar em determinadas situações. Mas saúde não é venda de plano de saúde. Saúde é condição de vida, é determinação social da saúde. E isso todos eles sabem, estudam nas universidades. Então, reparem, eu acho que hoje nossas categorias têm um papel fundamental. Não obedecer a ordens estúpidas, não obedecer a ordens fascistas. Tem hoje, em nome da própria instituição, em nome da classe trabalhadora, em nome dos trabalhadores que estão na linha de frente, nós vamos ter de defender o público contra os privatistas que tentam nos destruir, mas assegurando a cada dia mais que esse público seja de fato público e não gerido por princípios privados, como as entidades burguesas têm tentado empurrar a goela abaixo das entidades públicas. Eu acho que esse é o momento da gente pensar nessas coisas. É o momento de 1º de maio da classe trabalhadora, porque é ela que vai precisar enfrentar. Essa classe trabalhadora precisa gritar fora Bolsonaro, mas precisa saber que gritando fora Bolsonaro, esse é só o primeiro passo. A gente vai ter de ter seguidos passos. Não adianta mais achar que vai chegar alguém e vai gotejar uma bolsa e que isso vai resolver o problema da classe trabalhadora. A classe trabalhadora só resolverá o seu problema se assumir que é ela que produz o mundo, é ela que faz tudo. E não tem nenhuma razão para entregar 50% daquilo que ela faz, ou 70% hoje, na mão do empresariado, para ele comprar iate e depois mandar ela se lascar na pandemia. Bom, acho que é fundamentalmente isso, acho que a gente já estourou o tempo. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. Esse sindicato é um sindicato do coração, né? Porque, afinal de contas, a gente que luta pelo público laico, um público que seja socialmente referenciado, que tem cara, tem gênero, tem cor, tem inserção social e tem classe, isso é uma exigência a priori para a gente do enfrentamento do que temos aí pela frente. Nós agradecemos profundamente, Virgínia, e pode ter certeza que durante essa pandemia nós vamos lhe convidar de novo para fazer mais esse debate, porque foi muito bom mesmo. Eu queria passar para Evaldo, nessas considerações finais, para que você pudesse se dirigir aí à nossa base, como membro da direção nacional do SINASEF, nessa luta que nós estamos travando, inclusive, contra o ministro, né? Como a Virgínia colocou, da nossa necessidade de fazer a desobediência a essa ofensiva do nosso ministro, querendo acabar, inclusive, com o nosso isolamento. Então, fique à vontade para fazer a sua despedida, para falar com a nossa base. Boa noite a todas e a todos que ouviram a gente, que participaram dessa live.
É isso, a gente precisa seguir adiante pensando na importância das nossas instituições e da atuação das nossas instituições enquanto espaço de formação da classe trabalhadora e enquanto centros de pensamento e de resistência a essa tentativa de acabar com o isolamento horizontal. Nós precisamos deixar claro que as atividades EAD não são suficientes para formar nossos estudantes, que boa parte dos nossos estudantes da rede não tem condições objetivas de assistir aulas online e de fazer com que esses conhecimentos cheguem até nossos estudantes, por conta da falta de estrutura mesmo do nosso país. As questões de acesso, internet, e andar adiante, pensar de fato, como Virgínia disse, como Rúbia disse, como Lobão disse, no Fora Bolsonaro e não no Fora Bolsonaro como o único horizonte da nossa luta. Fora Bolsonaro é o primeiro passo, é o próximo passo, para que a gente tenha um pouquinho menos de problemas diretos, porque é alguém que está no governo e que quer nos exterminar de forma real, não só enquanto rede federal, mas enquanto membros da classe trabalhadora, mas que quem quer que assuma o poder a partir de uma deposição do Bolsonaro, também como disse a Virgínia, se não for a própria classe trabalhadora assumindo esse protagonismo e um governo da classe trabalhadora não eleitoral, mas um governo talvez revolucionário, qualquer que seja a pessoa que fique à frente do país vai continuar com ataques talvez de forma menos enfáticas e menos protofascistas, como a gente tem vivido hoje, mas que vai continuar nos atacando. Boa noite a todos, muito obrigado. Ok, Evaldo. E a você, minha querida Rúbia, como secretária-geral do Sinasef, cabe, né, a conclusão dessa live, né, fazendo aqui os agradecimentos em nome da entidade, a essa aula que a Virgínia nos deu, né, e também aí se dirigir ao conjunto dos trabalhadores do Instituto Federal. Então, minha secretária-geral, fica à vontade. Bom, muito obrigada pelo debate. Realmente foi uma satisfação muito grande estar aqui com a Virgínia, que eu admiro desde sempre, e saudade de tê-las nas nossas plenárias, mas é um prazer tê-la aqui na live também. É muito bom conversar com os companheiros Evaldo e Lobão. Agradecer toda a base que acompanhou e quem vai assistir depois, um importante debate, né, nesse momento. Dizer que, embora a gente esteja no isolamento social, que a gente reforça a necessidade desse isolamento e que a gente precisa lutar para que esse isolamento seja para maior número de trabalhadores, né? Para que a gente consiga garantir apenas os serviços essenciais funcionando nesse momento, que a gente preza pela vida, que a gente levanta a bandeira em defesa da vida, em defesa dos direitos da classe trabalhadora. O 1º de maio está aí, a gente precisa construir atos fortes, né, dizendo realmente qual é a sociedade que a gente defende para a classe trabalhadora. A pandemia deixou claro que quem produz riqueza nesse país e no mundo é a classe trabalhadora, são os trabalhadores. Sem trabalhadores à frente do processo não existe riqueza, né? E os patrões sabem disso, quando eles fazem o apelo nas ruas para as pessoas voltarem, porque eles sabem do valor da classe trabalhadora, e a gente precisa colocar isso à frente das nossas pautas. A gente já coloca e mais do que nunca a gente precisa reforçar, porque esse cenário tem deixado muitas coisas muito claras. O trabalhador é quem produz a riqueza, o serviço público é quem vai salvar as pessoas, é quem salva as pessoas, é a pesquisa, é a extensão, a educação pública, é o SUS. Então a gente precisa também acabar, tentar destruir, né, e destruir definitivamente esse discurso neoliberal, esse discurso do Estado a favor das empresas, das privatizações. As nossas pautas estão muito claras nesse momento, né? Elas estão em xeque e a gente precisa fortalecer isso. Então, defender a vida, participar das campanhas de solidariedade, solidariedade de classe, né? O Sinasef aprovou na reunião da direção nacional essa campanha de solidariedade de classe. A gente vai estar repassando verbas para as seções que estão engajadas, então é muito importante que as seções participem nos seus locais, né? Produção de material, de higiene, de proteção, cestas básicas, enfim, o que a classe, no momento que as pessoas estão mais precisando, que a gente atenda essa necessidade primeira, né? E é isso, um prazer estar aqui novamente, muito obrigada pelo debate muito rico, uma satisfação. E é isso, nos vemos nas próximas lives, é o que temos, né, para nos fortalecer, para continuar levantando as nossas bandeiras e preparar a nossa classe, né, dizendo sempre de que lado que a gente está
e o que de fato a gente defende, né? Que é muito diferente desses que estão no poder e que a gente pretende derrubá-los muito, muito em breve. Obrigada, gente. Então, muito obrigado mesmo a Virgínia Fontes. Eu não vou agradecer muito a Evaldo e a Rubem, não, porque são de casa, o dever deles estar aqui conosco, construindo isso aqui. Mas, Virgínia, foi um prazer enorme, tá? Nós vamos sim repetir esse tipo de coisa que nós fizemos, esse tipo de convite. Para a gente é muito importante a sua contribuição e estamos juntos aí nessa luta, querida. Eu só queria lembrar a todos que amanhã a live vai começar às 5 horas da tarde, porque ela vai ser uma live internacional. Vamos ter aqui 6 países diferentes. Eu vou estar representando o Brasil nessa live amanhã, Sinasef, com outros companheiros da Venezuela, da Argentina, do México, de outros países. Então, eu gostaria muito de contar com a presença de todos assistindo aqui a live amanhã, que o Sinasef vai reproduzir do sindicatos e associações dos países da América Latina que estão aqui fazendo essa discussão. Obrigado a todos e foi muito bom mesmo, Virgínia. Muito obrigado.